Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês e o livro de hoje é um livro que eu estava há muito tempo querendo ler. É um dos grandes clássicos da ficção científica, um livro que todo mundo fala, tem muitos fãs e eu sempre tive vontade de ler esse livro, mas eu sempre ficava enrolando, deixando para depois e para depois. E agora eu finalmente resolvi ler, até porque o filme dele, o novo filme, vai ser lançado no mês que vem. Esse filme era para ter saído no ano passado, em 2020, mas aí por conta de pandemia não saiu, então ele vai ser lançado mês que vem nos cinemas. E eu estou falando do maravilhoso Duna, do Frank Herbert. Esse daqui, com certeza, acho que um dos grandes clássicos mesmo da ficção científica. Um livro, gente, é maravilhoso aí. Ele até serviu como inspiração aí, até para grandes obras como Star Wars, Game of Thrones. Vocês vão ver que tem algumas coisinhas assim que, quando você tá lendo aqui, você fala, já vi isso em Star Wars, ou já vi isso em Game of Thrones. Só que esse livro aqui foi escrito em 1965. Então, tipo, foi antes de Star Wars, foi antes de Game of Thrones, foi antes dessas coisas todas aí. E vários desses autores aí já falaram mesmo que beberam da fonte de Duna, se inspiraram, tiraram muitas de suas ideias de Duna. Então, gente, é um livrinho, né, pequenininho, que é maravilhoso. E como eu falei, vai ter filme novo. Eu vou deixar aqui nos cards o trailer pro filme, que tá maravilhoso. Assistam o trailer, que com certeza vai inspirar vocês a quererem ler Duna. E também vou deixar aqui o link para, se você quiser comprar Duna na Amazon, comprando pelo meu link, você me ajuda, não paga mais nada com isso, então vou deixar tudo aqui nos cards. E vou falar então um pouquinho de Duna, sem dar spoiler, então pode ficar tranquila. Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos do que se trata essa história, sem dar spoiler, tá? Então, Duna, ele vai se passar no futuro, tipo, muito no futuro, tá? A humanidade aí tem viagem entre os planetas, as pessoas moram em diferentes planetas e tal, então é bem lá no futuro. É legal aqui que Duna é uma ficção científica, mas ela não tem robô, não tem inteligência artificial, máquinas, essas coisas todas não tem, tá? Aqui na história a gente até fica sabendo, assim, que já existiu essas coisas, assim, no passado, mas aí houve treta ali, as máquinas se rebelaram, então tipo, meio que houve uma guerra ali entre humano e máquina e tal. Então acabaram com as máquinas, acabaram com os robôs, não existe, é proibido, não tem isso, tá? Então eu sei que muita gente não gosta de ficção científica porque não gosta desse negócio de robô, de máquina. Então vai tranquilo que aqui não tem isso, tá? Então, beleza, Duna se passa lá no futuro, e aí, tô falando, numa era até após máquinas, após robôs, então, enfim, né? E aí, o que acontece? Como que é administrado esse planeta? Aqui existem casas, tá? Existem casas menores, que ninguém liga muito, e existem as grandes casas. E aí você pode até linkar um pouquinho com Game of Thrones, que tinha aquela casa Stark, casa Lannister, casa não sei o quê. E lembra que em Game of Thrones, cada casa comandava um território. Lembra? Os Starks comandavam o norte, o outro lá comandava o sul, que não sei o quê. Aqui também existem casas, tá? Só que cada casa comanda um planeta. Cada casa tem ali o seu planeta para governar. Os nossos protagonistas aqui são os Atreides, a casa dos Atreides, tá? Eles governam ali o planeta deles, que é um planeta chamado Caladan. Então, cada casa, das grandes casas, como eu falei, cada casa governa lá o seu planeta. Só que existe um imperador que meio que comanda todo mundo, é o imperador do universo. Então, o imperador do universo, meio Star Wars, né? Então, enfim, existe lá um imperador. Só que esse imperador, apesar dele ter o título do imperador do universo, ele é a autoridade máxima, ele não consegue governar sozinho, ele não pode fazer tudo que dá na telha dele. Ele precisa da aprovação ali e tal, dessas casas, né, dos líderes de cada casa, das grandes casas. Então, esse sistema de governo que ele criou aqui é muito parecido com o que a gente teve na Idade Média, com o feudalismo, né, que tinha o rei, mas o rei não... o território era dividido em feudos, e cada feudo tinha ali o senhor feudal, e tinha o rei, e o rei não tinha o poder absoluto, ele dependia desses feudos, desses senhores feudais ali. Então, é basicamente isso. Temos aqui um governador, um imperador do universo, mas ele não tem poder absoluto de fazer tudo que dá na telha, ele precisa dos líderes ali de cada casa, pelo menos das grandes casas, tá? Então é assim que funciona aqui a dinâmica política de governo aqui de Duna. Então, como eu falei, a gente tem aqui essa família Atreides, tá? O líder ali é o Duque Leto. Ele tem um filho, o Paul, que é o nosso protagonista. O Paul é o protagonista de Duna, o Paul Atreides, que é o filho ali, então é o herdeiro, né, da família Atreides. Então, quando o pai dele morrer, ele vai ser o novo duque.
Então, essa família, logo no início aqui, já começa o livro, eles ganharam, assim, o imperador deu para eles um planeta para eles governarem, né, que é, né, um planetinha ali, que esse planeta em específico é um planeta chamado Arrax, que é Duna. Duna, na verdade, é o planeta Arrax. O que acontece é que o nome oficial do planeta é Arrax e o apelido ali é Duna. Ele é conhecido como Duna, mas é a mesma coisa. Arrax e Duna é a mesma coisa. Então, esse planeta, ele estava há muitos anos sendo governado por uma outra casa lá. E daí, por motivos assim que a gente não conhece aqui no início, essa casa tá caindo fora. E então, o imperador designa os Atreides para irem para lá governar esse planeta Duna, esse planeta Arrax. Então, é isso que acontece aqui no início. No início, a gente começa o livro, a família tá ali se preparando para a viagem para ir para Arrax, porque eles vão governar lá. E aí, assim, Duna, né, ou Arrax, vou falar Duna, tá? É um planeta, assim, muito peculiar, porque ele é um planeta desértico, ele não tem água, água é extremamente escassa, ele é deserto, ele é areia, tá? A água ali é tão escassa que as pessoas que vivem ali, elas usam um traje especial que ele consegue, tipo, reciclar e reutilizar a água do próprio corpo. Então, tipo, se a pessoa começa a suar, esse traje consegue absorver esse suor para reutilizar essa água. Se a pessoa faz xixi, gente, o traje consegue meio que reutilizar a urina ali, porque nenhuma gota pode ser desperdiçada, de tão escassa que é a água nesse planeta. Tá? Então, obviamente, não conseguem fazer plantações, criar animais, nada disso, né? As coisas ali tudo tem que ser exportado de outros planetas e tal. Então, é um planeta extremamente seco, sem água, nesse nível de escassez de você ter que reutilizar a sua urina, a sua lágrima, o suor, qualquer umidade que sai do seu corpo vai ser absorvida ali por esse traje especial para ser reutilizada. Além disso, Duna tem tempestades de areia que matam, tempestades fortíssimas. O livro diz aqui que a tempestade consegue arrancar a pele dos ossos, fica só a caveirinha de tão forte que passa. E além disso tudo, Duna também é o lar dessas criaturinhas simpáticas aqui, que são vermes gigantes de quilômetros de extensão e que matam assim sem dó nem piedade, tá? Então você me pergunta, bom, pra que alguém vai querer, ninguém vai querer administrar um país desse, um planeta desse, né? Errado. Todas as casas ali adorariam poder essa oportunidade de comandar o planetinha Duna, porque Duna é o único lugar do planeta, do mundo inteiro, que é produzido e que eles conseguem produzir uma especiaria chamada melange. Eles falam aqui em especiaria, né? O nome melange, eles falam muito em especiaria, que é uma substância ali que só é produzida em Duna, ela não consegue ser produzida em nenhum outro lugar do mundo, porque para você produzir a fabricação dessa especiaria depende desses carinhas aqui. Então, como eles só existem em Duna, só existe essa especiaria em Duna, e é uma substância que todo o universo utiliza, todo mundo gosta dessa especiaria, todo mundo precisa dessa especiaria. Essa especiaria, ela faz a pessoa elevar a mente, ela deixa a pessoa ver as coisas com mais clareza, ela prolonga a vida, as pessoas que consomem essa especiaria têm uma vida mais longa. Ela também tem uma certa importância aqui, tem importância, na verdade, na questão de viagens interplanetárias, né? Viagens de um lugar para outro, intergalácticas e tal, enfim. Então, assim, é um produto muito cobiçado pelo mundo inteiro. Todo mundo usa a especiaria, como eu falei, ela é assim, mas ela também causa dependência. Se a pessoa usar demais, ela causa muita dependência e causa efeitos colaterais. Então, é aquela substância que as pessoas têm que usar, mas em quantidades poucas, para realmente elevar a sua mente, te ver as coisas com mais clareza, te fazer até ficar mais inteligente, prolongar a sua vida, te dar um bem-estar. Enfim, é uma substância, né, que traz muito benefícios, consumida na medida certa, né? Exagerar, virar dependente, aí já passa para outra história. Então, é uma substância que todos os planetas, todas as casas, o imperador, todo mundo precisa, tá? E ela só é produzida em Duna. Então, basicamente, quem comanda Duna, comanda o mundo inteiro, porque comanda a especiaria. Então, é esse pano de fundo. Então, a família aqui, a Atreides, então, vai ser designada para ir para Duna, para ficar lá, né? Como eu falei, a outra família que comandava Duna caiu fora, a gente não sabe ainda por quê. Então, essa nova família vai para lá, os Atreides vão para lá para administrar Duna, administrar a especiaria, extrair a especiaria, passar... E aí, então, a história toda vai se desenrolar, né? O Duque, quando ele recebe essa missão, fala que a casa dele foi a escolhida para ir até Atreides e
né, para comandar a Atreides, a Hax, quer dizer, o Duque Atreides vai comandar a Hax, ele já sabe que tem caroço nesse angu, né? Por que o imperador escolheu, assim, a casa dele, já deu de mão beijada a Hax? Então, assim, gente, na verdade, né, tem toda uma questão política aqui. Eles estão indo, na verdade, para uma cilada, né? O Duque Atreides aqui tá indo para uma cilada, né? E aí, como eu falei, a gente tem aqui o Paul, que é o que vai, então, ser o filho do Duque, né? O herdeiro do trono, que é o nosso grande protagonista. A gente tem aqui também a mãe do Paul, que é a Lady Jessica, também uma personagem muito importante. Ela não é casada oficialmente com o Duque, por questões políticas. O Duque preferiu se manter solteiro, porque aí sempre tem aquela chance de casar com a filha de um outro lado de outra casa, para fazer alianças entre as casas e tal. Então ele acabou não casando legalmente com a Lady Jessica, apesar dela ser a companheira dele há muitos anos, ser a mãe do filho dele, enfim. Então tem todo esse pano de fundo. Então, gente, assim, a questão política aqui, essa coisa política, é óbvio que o imperador, ele mandou os Atreides para ali, tem toda uma conspiração política ali, de casas e tal, de governo, então é uma coisa muito legal. A questão política trabalhada nesse livro é muito boa mesmo, você fica assim, ai, é muito doido. Tem também uma questão religiosa aqui que é muito bem trabalhada, porque Duna tem o povo que mora lá, os Fremen, são a galerinha que mora, são os habitantes de Duna, né, a galera que mora ali. E eles têm ali, tipo, como é que eu vou dizer, uma profecia, enfim, uma lenda, uma profecia de que vai chegar um salvador ali, vai chegar um Messias que vai salvar o povo, que vai trazer prosperidade. Enfim, eles têm toda ali uma crença ali. E quando o Paul Atreides chega, ele tem características que fazem com que esse povo acredite que ele seja o escolhido. Ele é o Messias, ele é o Salvador que vai chegar ali. Então, assim, o cara que todo mundo, que a lenda fala, é ele. Então, vai ter toda uma certa devoção ali. E tem toda uma questão religiosa trabalhada, até com a mãe do Paul também, que ela faz parte ali de um grupo ali, as Bene Gesserit. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas seria uma espécie ali de sacerdotisa, talvez. Eles têm uma coisa bem misteriosa ali. Enfim, é muito interessante. Também tem uma questão muito legal sobre ecologia. Gente, isso foi em 1965 e o cara já estava falando de ecologia, sobre cuidar dos recursos do planeta. Como seria, por exemplo, viver num planeta sem água? Gente, é uma coisa absurda aqui que você vê. Enfim, gente, eu não quero dar muitos detalhes, porque eu não quero dar spoiler do que acontece. Mas a gente vai em Duna, então, acompanhar a saga de Paul Atreides. Paul, então, chegou em Duna, nesse planetinha aqui, e aí coisas ali vão acontecer e a gente vai ver, então, e o Paul é um menino ainda, ele tem acho que 15 anos, 16 anos, e a gente vai ver, então, ele se tornando, amadurecendo, se tornando um grande herói, né? Enfim, gente, esse livro aqui, então, é o primeiro de uma trilogia, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Da primeira trilogia de Duna, tá? Tem esse daqui que é o segundo, que é o Messias de Duna, que é bem fininho, né, em comparação àquele ali. E o terceiro, que é o Filhos de Duna. Eu ainda não li esses dois, eu li só Duna, eu vou ler esses dois aqui, tá? E essa daqui faz parte, então, da primeira trilogia de Duna. Por que primeira trilogia? Porque o autor, ele lançou, alguns anos depois, uma segunda trilogia, tá? Tem mais 3 livros ali que fazem parte da segunda trilogia de Duna, e depois o autor morreu, e o filho dele acabou dando continuidade à série. Então tem uma infinidade de livros, mas assim, gente, calma, você não precisa ler a série inteira, tá? Lê a primeira trilogia, que o resto, tipo, principalmente os livros escritos pelo filho do Frank Herbert aqui, não é exatamente sobre essa história. São basicamente outros personagens, outras histórias que se passam aqui no ambiente de Duna, né? Nos planetas e tal, nessa atmosfera de Duna. Mas não tem necessariamente uma continuação, é que você não vai ter que ficar continuando, lendo aí, não. Eu acho que terminou aqui de uma forma que eu quero ler muito esses outros daqui, mas eu acho que terminando aqui, a gente já termina essa história principal. Não sei exatamente como que é a segunda trilogia, vou dar uma olhada, mas essa outra que é feita pelo filho dele, realmente é uma coisa que muitas pessoas falam que não tem necessidade de ler e tal. Enfim, gente, Duna é maravilhoso, eu amei muito, sabe? Não sei por que eu demorei tanto pra ler isso daqui, porque é realmente muito, muito, muito bom. Vou deixando essa dica aqui pra vocês. Assistam o trailer do filme, que tá maravilhoso também, é com a Zendaya, sei que muita gente é fã dela. Então eu vou ficando por aqui, gente, leia Duna, porque é maravilhoso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima.